Rita Paraíba, sou pedagoga, tinha um aluno autista na sala de aula e a escola em si não dava nenhum apoio para o mesmo. A escola é obrigada a ter um profissional para o artigo 28, 13.146, a educação. Ele tem dezenas de incisos e consta nele a obrigatoriedade de fornecer acompanhante terapêutico, mediador. Lembrem-se que eu não estou falando em cuidador. Não é babá, pessoal. É acompanhante terapêutico, é aquele profissional que trará técnicas especializadas para trazer um diferencial no aprendizado da criança autista. É aquele profissional que vai trazer técnicas que, sobretudo amparado pelo PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado, inclusive o artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, também obriga as escolas a terem PDI. O trabalho dessa acompanhante terapêutica será norteado pelo PDI. O PDI é um documento que vai fomentar o trabalho inclusivo. É um documento que vai fomentar a inclusão daquela criança autista. É um documento que precisa apresentar metas estabelecidas. Essas metas precisam ser revisionadas sobretudo de cada trimestre. Cada meta não alcançada, ela tem que ser revisionada. A questão da avaliação do sistema educacional inclusivo é um dever do Estado. Consta no artigo 28, inciso 1 da Lei 13.146 de 2015, que o poder público irá fiscalizar, avaliar, incentivar o sistema educacional inclusivo. Inclusive, é dever do Estado fiscalizar se esse direito está sendo observado. Se toda vez que aquela criança autista precisa de acompanhante terapêutica, ela está sendo fornecida. É obrigação, sim, tanto de escolas públicas ou particulares. Os pais podem ser responsabilizados quando não colaboram com o trabalho da escola. Olha, toda criança autista, para apresentar bons índices de evolução prognóstica, ela precisa que um verdadeiro tripé funcione. Família, escola e terapeutas. Esse tripé precisa atuar em harmonia. É preciso que a escola, os terapeutas e a família falem a mesma língua. Lógico, é extremamente necessário que os pais de crianças autistas aprendam técnicas diferenciadas para fazer a estimulação das suas crianças. Sobretudo no quesito do direito à educação, sobretudo ao ensinar os deveres, a estimulação dentro de casa. É sim dever da família colaborar com o trabalho da escola. Como também é obrigação legal da escola seguir à risca todos os direitos da criança autista. Quais são esses direitos? Direito a acompanhante terapêutico ou mediador, direito à adaptação das atividades, direito à tecnologia assistiva. Uma série de direitos que precisam ser respeitados. Voltarei para o direito à saúde. Pessoal, um outro detalhe que costuma acometer muitos pais de autistas é a questão da carência para doença pré-existente, a chamada cobertura parcial temporária. Está presente no artigo 11 da Lei 9.656, de 98, uma carência de até 2 anos para os casos de doenças ou lesões pré-existentes.
Agora, os próprios pais de autistas podem matar essa charada. Não precisa ser advogado para entender isso. Autismo, pessoal, não é doença. Autismo é transtorno. Autismo é deficiência. Como a Lei 13.146 de 2015, no seu artigo 2º, a Lei Berenice Piana, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, e nos seus incisos 1 e 2, assim definiram: casos de autismo não entram na carência de doença pré-existente. Autismo não é doença, autismo é transtorno, autismo é deficiência. Porém, os planos de saúde, numa tentativa de enganar os pais de autistas, costumam arguir esse tipo de cláusula contra o início do tratamento terapêutico das nossas crianças. Isso é de uma abusividade absurda. Isso ultrapassa todos os limites da crueldade. Por uma questão simples: qual a neuroplasticidade que vai suportar 2 anos sem uma estimulação sequer? Isso é um absurdo, isso é impraticável. E existem juízes no Brasil querendo aplicar a carência de até 2 anos de doença pré-existente para os casos de autismo. Mas, graças a Deus, pessoal, vou deixar aqui um alento para vocês. 92,4% das decisões judiciais no Brasil são pró-autistas. 88% das decisões são procedentes e 4,4% são procedentes em parte. Não é à toa que a jurisprudência é pró-autista. Não é à toa que a jurisprudência entende que esse tipo de carência não se aplica para os casos de autismo, reconhecendo, sobretudo, que autismo não é doença, autismo é deficiência. Pessoal, é preciso falar sobre uma decisão bem recente da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Foi uma decisão, um acórdão, prolatado no recurso especial de número 1.733.013. Foi uma situação de uma segurada de plano de saúde, cujo médico prescreveu um procedimento chamado cifoplastia. É um procedimento que, além de não constar no rol de procedimentos e eventos da ANS, ele também não consta na tabela de procedimentos médicos hierarquizados. No caso dessa segurada, o plano de saúde ele ofertou um procedimento similar, chamado verteroplastia, que, na prática, produz o mesmo resultado esperado do tratamento prescrito pelo médico, qual seja, qual seja a recuperação da altura originária. Percebam que, nesse caso, o plano de saúde ele não negou a realização do procedimento. Ele ofertou um procedimento similar. Esse caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça e o ministro Salomão, ele, ao proferir seu voto, ele em nenhum momento desnaturou o rol de procedimentos e eventos da ANS como de cobertura mínima. Em nenhum momento ele disse que o rol de procedimentos e eventos da ANS passaria a ser taxativo e que os planos de saúde somente teriam responsabilidade de cobertura para os procedimentos e eventos que nele constassem. Graças a Deus, isso não aconteceu. Logo que essa decisão foi publicada,
começou-se toda uma celeuma no mundo autista. Muitos pais ficaram preocupados de essa decisão alcançar o tratamento das crianças autistas, fazendo com que os planos só cobrissem os tratamentos existentes nesse referido rol e que, preocupação super válida, os pais passassem a ser obrigados a pagar os tratamentos que não constassem no referido rol. Não se aplica para crianças autistas. Por quê? Porque tratamento de criança autista não apresenta terapêutica similar, não apresenta terapêutica substitutiva. Existe alguma outra terapia que substitua a psicopedagogia? Não existe. Existe alguma outra terapia que substitua a musicoterapia? Não existe. Ou é musicoterapia ou não é musicoterapia. Perceba que no caso de tratamento das crianças autistas, o que mais acontece são as negativas do plano de saúde. Nesse caso que eu narrei, desse recurso especial, não houve negativa. Houve oferta de tratamento similar. E pesa muito também a interpretação da própria ANS. Perdão. A própria ANS entende que o seu próprio é exemplificativo, é de cobertura mínima. A Lei 9.656 de 98 também entende dessa forma quando prelecionou sobre o plano referência de saúde, de cobertura mínima, pouco importando o que conste do contrato. Então, não precisa se preocupar quanto a essa decisão. Ah, doutor Romeu, mas muitos planos de saúde vão, nas suas defesas, arguir essa decisão. Vão, com certeza irão. Porém, o advogado habilidoso, ele já vai abrir um tópico na sua petição e já vai discorrer sobre a afastabilidade, sobre a não aplicação dessa decisão para o tratamento dos autistas. E graças a Deus, até agora, ainda não vi juiz nenhum aplicar essa decisão no tratamento. Vamos responder uma pergunta agora. O INSS pode negar benefício por conta da renda se existe mais de uma pessoa com deficiência na família? Perdão. Olha, é permitido agora... Perdão. No caso de famílias com mais de um autista, cada autista receber o seu BPC, benefício de prestação continuada. Por quê? A dinâmica de cálculo da renda per capita familiar para os casos de famílias com autistas agora é igual ao cálculo dos idosos. Por exemplo, em uma família com mais de um idoso, a concessão de um BPC para um idoso não faz esse BPC entrar no cálculo da renda per capita familiar, que é de 1/4 do salário mínimo, agora passou para meio salário mínimo, com a Lei 13.981 de 2020, que foi aprovada, porém foi afastada a sua aplicação para janeiro de 2021, por causa da questão da pandemia do coronavírus. E em sendo concedido um BPC para uma criança autista do mesmo lar, esse BPC de um salário mínimo, ele não vai contar para calcular a renda per capita familiar, ou seja, a renda per capita familiar vai permanecer inalterada, o que vai possibilitar a concessão de um novo BPC para uma outra criança autista da mesma família. Antes não era assim, o BPC era concedido, aí esse BPC entrava em um novo cálculo de um novo pedido de benefício. Aí acabava gerando o indeferimento do benefício para uma segunda criança autista da mesma família. Perfeito? Pessoal, eu preciso falar também para vocês sobre uma ação civil pública de extremo interesse
dos pais de autistas, que está tramitando na 2ª Vara Federal da Justiça Federal da 1ª Região, inclusive já com liminar deferida. O número dessa ação civil pública é 10.05/60.2019.4.01.3500. O que foi que essa ação civil pública e o seu deferimento de liminar trouxe de novo? O Ministério Público Federal, ele acionou a Agência Nacional de Saúde no tocante à ilimitação do número de sessões terapêuticas anuais para as especialidades de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e, sobretudo, os métodos de aplicação e as intervenções terapêuticas, como ABA e Denver. Essa liminar foi deferida, ela obriga a ANS, dentro de 180 dias, a mudar a redação de várias resoluções que versem sobre limitação do número de sessões terapêuticas anuais para crianças autistas. Apesar de caber recurso, já é uma grande vitória para os pais de autistas. Eu, sinceramente, não acredito que essa liminar seja cassada em sede de agravo de instrumento. Ok, perfeito. Pessoal, faltam alguns minutos para o término da nossa palestra. Eu vou falar de um tema bem rapidinho, que os pais de autistas também se interessam muito, que é a questão da redução de jornada de trabalho para pais de autistas. Essa redução de jornada ela está presente na Lei 13.370 de 2016 para servidores públicos federais. Eles podem requerer de forma administrativa e, caso a redução de jornada não seja suficiente, nada impede também que bata nas portas do Poder Judiciário. Existem cidades que têm leis específicas de redução de jornada de trabalho para pais de autistas. Vou dar um exemplo de um estado que tem, que é o estado de Pernambuco, no seu Estatuto dos Servidores Públicos Civis do estado de Pernambuco, no seu artigo 174-A, que é a Lei 6.123 de 1968, ele prega a flexibilização da jornada de pais de crianças com deficiência que sejam servidores públicos estaduais. Por uma questão simples, tratar de criança autista não coaduna com jornada de trabalho rígida. Muitas vezes, as crianças autistas têm família monoparental, ou seja, aquela família que só a mãe é a chefe da família. Vários são os casos de famílias com crianças autistas cujos pais abandonam a esposa e a criança, sendo aquela mãe a única provedora das sessões terapêuticas. Logo, para que ela possa acompanhar essas sessões terapêuticas, para que ela possa estar presente nas clínicas e receber os feedbacks dos terapeutas, para ampliar o ambiente terapêutico em casa, pode-se valer do quesito de redução de jornada de trabalho para pais de autistas. A Justiça tem reconhecido esse direito, tem concedido redução de jornada de até 50%, sem compensação de horário, sem redução salarial, sem prejuízos para a progressão da carreira, sobretudo para os casos de servidores públicos, e sem prejuízo na contagem para aposentadoria. Quem trabalha na iniciativa privada tem direito também à redução de jornada? Tem, porém de uma forma diferente. Não havendo a compensação do horário, haverá redução proporcional do salário. Somente os dirigentes sindicais, por gozarem de estabilidade, têm a redução de jornada de trabalho de até 50%,
sem a compensação de horário e sem a redução salarial, nos casos das empresas privadas. Perfeito? Perfeito, pessoal. Pessoal, está chegando ao fim da nossa palestra. Eu quero agradecer novamente, #gratidão eterna, ao pessoal do Autismo Tratável, do Grupo Autismo Tratável, ao pessoal da Unip, à grandiosa Cíntia, ao grandioso Arthur, que nos deu uma atenção imensa para resolver o problema da conectividade, por isso que demoramos de entrar para a nossa palestra, mas graças a Deus eles nos ajudaram muito e nós conseguimos realizar essa palestra aqui para vocês, certo? Hoje, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu quero mandar um eu te amo do tamanho do universo para uma criança maravilhosa chamada Maria Clara Macedo Sabarreto, a minha filha, que eu amo da forma mais incondicional que possa existir. Eu quero mandar um grandioso abraço para todos os autistas do Brasil. O Brasil inteiro sabe da minha militância em prol do direito dos autistas, seja atuando para defender os meus clientes que me contratam, sejam atuando para defender os autistas carentes no meu projeto social. E eu quero deixar aqui um recado para os pais de autistas. Nunca desistam dos seus filhos autistas. Cada progresso, cada palavra nova que vale como se fosse um grande discurso, é como se a gente ganhasse na loteria. Vários são os casos de excelentes evoluções prognósticas. Nunca desistam dos seus filhos autistas. É árdua a luta, é trabalhosa, mas vale a pena cada progresso. Quero deixar aqui um grandioso abraço para todas as pessoas que se fizeram presentes na nossa palestra e que se fizeram presentes nas palestras do evento noturno pela manhã. Quero anunciar também que daqui a pouquinho vocês podem aguardar Renata Ferraz com dicas de brinquedos estimulantes para os autistas. Inclusive, eu estarei aqui presente assistindo também. Vale a pena conferir. Perfeito? Super obrigado pela atenção de todos vocês. Um grandioso abraço.